Fala aí, galera, está no ar o Espaço Esportivo desta quinta-feira. A partir de agora vamos comentar os resultados de ontem pelo Campeonato Paranaense. A vitória do Curitiba no Couto Pereira para cima do Arapongas. O Atlético jogou mal, não convenceu, mas saiu com a vitória sobre o Roma na cidade de Apucarana. E hoje o Paraná enfrenta o Cianorte no Albino Turbay. Fala aí, Cláudio Reus, satisfeito ou não? Pô, nós estamos muito felizes com o time, mas muito preocupado, né, com esse futebol paranaense. O Curitiba está voando baixo, vai ser campeão indiscutivelmente, mas a torcida do Curitiba está assim, muito preocupada com esse nível de arbitragem do futebol paranaense. Lamentável o que aconteceu ontem no Couto Pereira. Fala aí, Sandro Santelena. Bom, vamos lá. Mais ou menos seguindo o Cláudio Reus, não tanto assim, achando que caçando as bruxas, mas a arbitragem do Rodolfo foi muito abaixo do esperado mesmo, ele foi muito mal. Agora, o Operário tropeçou em casa, quando você... A diferença de um time grande para um time médio ou pequeno é essa, que você, quando é o favorito para conquistar alguma coisa, você ganha, e o Operário tropeçou em casa, empatou com o Rio Branco de Paranaguá. O Atlético ganhou na bola parada, na qualidade do Paulo Baier, mais uma vez, na Baier Dependência. E o Coritiba com um a menos. Não, o Atlético ganhou também, também devido à arbitragem. Porque o pênalti não foi pênalti, foi uma falta fora da área. Isso aí também está no contexto. A arbitragem do futebol paranaense está lamentável. Eu não sei qual o objetivo. Não sei se eles são ruins mesmo ou se são safados. O que estão fazendo. Não, mas assim, ó, é o seguinte, o Madison, ele tá quase sem calção dentro da área. Mas aí se marca a falta mais grave, o Reus. O árbitro tinha dado falta. Depois o bandeira do outro lado assinalou o pênalti. Bom, que pode? Tudo bem, mas eu não vi o jogo do Atlético. Eu não vi, eu estava me deslocando para casa. Mas é o seguinte, estou falando o seguinte, é do jogo do Coritiba que eu vi, né? E ali o Rodolfo foi mal. E o Atlético ganhou na bola parada do Baier. Porque por mais que o pênalti esteja no teu contexto, né? Por mais que o pênalti esteja nessa situação, o Paulo Baier fez o gol de falta que deu a vitória para o Atlético. Que não foi falta. Eu vou fazer aquela crítica ao Rodolfo, né? Rodolfo Toschi Marques. O Rodolfo quis fazer a arbitragem europeia. Só que a arbitragem europeia, ela não marca a simulação, ela não marca o ombro a ombro, né? Ela deixa o jogo correr nesse sentido, mas marca faltas. E o jogo começou com muitas faltas, ele não marcando. Chegou no momento da partida que o Alexandre estava de graça no jogo. Não só o Alexandre, como o Douglas. Porque o Alexandre dá um pescoção no William, bola segue, vantagem, porque o Anderson Aquino chuta gol e houve desvio e escanteio. Naquele escanteio, ele devia voltar a apresentar o cartão amarelo, não apresentou. O Rafinha sofreu a falta, ele não deu, e aí o Rafinha deu o soco na cabeça do jogador. Bom, ele não deu a falta, ele errou, mas o Rafinha foi o único dos 22 ou dos 25 que jogaram que deu uma pancada na cabeça do outro porque ficou bravo. Então o Rafinha mereceu ser expulso e foi irresponsável. É bom até que o Rafinha tome consciência das dificuldades do cara. Não vamos passar a mão na cabeça do Rafinha pela arbitragem equivocada. E depois no lance do pênalti, era uma chance clara e manifesta o gol. O Anderson Aquino estava ele, o goleiro, foi seguro, pênalti e cartão vermelho, que ele não deu. Eu desafio esse Rodolfo a vir aqui e discutir regras de futebol conosco. Não, por que ele não expulsa o zagueiro? Mas aí, ele discutiu, não? Ele foi mal. Mostra. E depois, na expulsão do Marcelo Oliveira, houve um escanteio a nosso favor, que a bola visivelmente, todo mundo viu que foi escanteio. Vamos fazer o seguinte, vamos até alterar o nosso roteiro, né? A discussão, o nervosismo do Cláudio Reus provocou alterações aqui no programa, já trocou até de microfone. Vamos começar falando então do Coritiba, com as imagens de ontem à noite no Couto Pereira. O Coritiba... Esse lance que eu falei, que o William foi tomar um pescoção, deu a vantagem desse lance. Agora o Rafinha, o único jogador que dá um soco no outro é o Rafinha. Sofreu a falta, o jogador espera e o Rafinha tomou o soco. Tudo bem. Agora o Rafinha estava com a cabeça onde? Tava. Não, exatamente. Ele agrediu o jogador. O jogador até espera, ó. Que é isso, cara. Então ele mereceu. E não foi a primeira vez, né? Ano passado ele fez isso. Só que é o seguinte, agora aí, ó, chance clara e manifesta de gol, quer ficar cara a cara com o goleiro, cartão vermelho. E o Alexandre, naquele lance ele não sofreu, não recebeu o cartão amarelo, mas depois ele faz uma falta no Léo Gago por trás que me levou o cartão amarelo. Então teria sido expulso naquele lance. Teria, tranquilo, aí o Rodolfo confundiu a arbitragem europeia com omissão.
e fez um primeiro tempo terrível. Diz que ele falava assim para os caras ontem: não, eu sou árbitro de Libertadores. Como quem diz assim, eu apito estilo Libertadores. Não, mas mesmo Libertadores, falta é falta, né? Exato. Não, aí que tá. É que você é mais realista que o rei. Eu sou árbitro de Libertadores. Não, para aí, você tem que... Rodolfo, eu conheço você, respeito você, conheço teu pai, sou amigo do teu pai, inclusive. Eu acho o seguinte, muita coisa tem que ser... Você tem que caminhar muito para chegar nesse nível de Libertadores. Mas é o seguinte, eu entendo o que você tentou fazer, mas você errou, porque a falta, ela é marcada na Libertadores, ela é marcada na Champions League, ela é marcada em qualquer lugar. Tudo bem, você não quer marcar aquela faltinha, um empurrãozinho aqui, que o jogador cai, simulação, eu acho que você está certo, o estilo Leandro Voaden, mas não permitir faltas, jogadas violentas, errar, se omitir nos cartões. E aí acabou que o Rafinha perdeu a cabeça. Se esse moço está apitando um jogo da Libertadores e não expulsa o zagueiro nos lances do pênalti, ele nunca mais vai arbitrar na vida dele. Ele vai ser banido do futebol. E tem mais um detalhe, ele foi mal, foi muito mal, e mal até para o Arapongas. No início da jogada que originou o pênalti em favor do Curitiba, foi falta. Houve essa falta, houve uma falta. O Léo Gago, se eu não me engano, começou a falta. Que ele tá, em cima do Josivaldo. Exatamente, foi falta assim. Só que se ele dá essa falta ali e leva o jogo como tinha que ser, com uma excelente arbitragem, o Curitiba ganharia o jogo sem dúvida nenhuma, porque o Rafinha não seria expulso. Porque o Rafinha foi expulso porque ele estava irritado, porque os zagueiros do Arapongas estavam sim dando pancada. E aí, sob o pretexto de, vamos levar um jogo sem falta, vamos levar o jogo com a Libertadores, aí irritou o Rafinha. Claro que não justifica jamais a atitude do Rafinha. Eu tenho certeza que o Ximenes deve conversar com o Rafinha e espero que ele evite esse tipo de atitudes, até porque no Campeonato Brasileiro nós teremos arbitragens assim desastrosas, com certeza mais tendenciosas até, porque aí é eixo do São Paulo. Do Rafinha aí. O Rafinha, com 2 minutos de jogo, 1 minuto de jogo, você viu também, ele deu um chute no cara do Arapongas deitado. O cara da Arapongas caiu, ele chutou bola, chutou o jogador, chutou tudo. E o Rodolfo não marcou a falta para o Arapongas também. Então não é que é que os lances do Coritiba foram mais capitais. Só que ele não marcou várias faltas para os dois lados. Os dois técnicos estavam irritados com ele. Os dois times estavam irritados com eles. Teve jogador do Coritiba também que mereceu o cartão, ele não deu. É essa situação. A gente está reclamando da arbitragem no todo, não porque o Coritiba teve isso ou aquilo. Ele foi mal para todo mundo. No segundo tempo ele melhorou um pouquinho. Beleza. Pergunte ao Sandro Santelena e ao Cláudio Hell se o Coritiba tem em suas categorias de base algum centroavante que possa suprir, por enquanto, as necessidades do ataque. Pois o Anderson Aquino não tem características de atacante que joga enfiado entre os zagueiros adversários. A categoria de base não tem. O Jânio era o Júnior que queria subir, mas ele não tem a qualidade para assumir o time profissional. E bem, na verdade é o seguinte, né? A característica do Anderson Aquino é bem diferente da do Bill e do Leonardo. Ele sai, até inclusive quando foi expulso o Rafinha, ele foi orientado a vir atrás da linha da bola para construir a jogada ali com o meio de campo. Essa é a característica dele. Tanto é que ele tem feito os gols e sofreu o pênalti em bolas enfiadas pelo Marco Aurélio. Se fosse o Bill, ele ficaria de costa para a zaga e fazia o pivô. São características diferentes, mas dentro desse contexto, eu acho que o Anderson Aquino está muito bem, sim. Legal, a gente já está em contato com o Dr. Ernesto Pedroso, diretor do Curitiba, membro do G9. O Curitiba que protesta, claro, contra a arbitragem, né, do futebol paranaense, principalmente a arbitragem de ontem à noite no Couto Pereira. Boa tarde, doutor Pedroso, tudo bem? Boa tarde, prazer em ouvi-los e falar com vocês nesse momento. Eu estou num lugar um pouco barulhento, mas peço desculpas. Não, tudo bem. E qual o sentimento neste momento, hein, doutor Pedroso, depois da lambança de ontem no Couto Pereira? Altamente preocupante, né, Crispim? Eu acho que não pela integridade da partida, mas pela integridade dos atletas. A postura que o árbitro tomou durante o jogo foi muito preocupante, muito delicada, porque ele chegou a comentar com alguns dos nossos jogadores que ele estava apitando a moda europeia. Exatamente. Eu acho que o Campeonato Paranaense não tem esse perfil e nem ele teria qualidades tão acentuadas para apitar a moda europeia. Ele prejudicou não só o Curitiba, como também a diretoria do próprio time adversário saiu protestando contra ele também. Eu acho uma barbárie isso aconteceu. Um rapaz jovem começando uma carreira na arbitragem, a federação com a melhor das boas intenções, buscando ter lisura nas suas atitudes,
e comprometer o campeonato. Daqui a pouco um menino como esse compromete o campeonato todo e compromete o pai de família, que é um atleta, um jogador de alto nível, vai se contundir bestamente por uma decisão irresponsável do árbitro. Doutor Pedroso, é o Sandro. O Coritiba, nos próximos 6 jogos agora que tem no Campeonato Paranaense, vai pedir para a federação árbitros de ponta, o Antônio Dorival de Moraes, mais rodado, o Weber, mais rodado, e da FIFA para os próximos jogos, para não ter esse problema de daqui a pouco um árbitro inexperiente fazer o que fez ontem? Eu acho que a preocupação nossa é no todo. Eu acho que não precisa só ser o Weber, o árbitro da FIFA, o nosso secretário agora e árbitro de primeiro turno também. Nós temos excelentes árbitros no quadro. Eu acho que o Coritiba, o Atlético, sem demérito aos outros adversários, que tem um elenco caro, um elenco de grande proporção, buscando um lugar ao sol no Campeonato Brasileiro, o próprio Paraná buscando uma projeção nacional com 2 clubes na primeira divisão, tem que se preocupar muito com a arbitragem. Nós não podemos ficar com os olhos voltados para o Weber, não podemos ficar voltados para o Evandro Roman. Tem vários árbitros que têm capacidade intelectual, capacidade técnica para fazer grandes arbitragens. Não é um protesto do Coritiba, é um alerta. Eu acho que nós estamos enxergando, a nossa torcida ontem ficou revoltada, o técnico do Atlético ontem ficou revoltado, apesar do Atlético, no meu ponto de vista, foi beneficiado com um pênalti que, no meu ver, na televisão, foi inexistente. Não é um protesto, eu não me dou o luxo de fazer um protesto, não é um protesto oficial do Coritiba, é um alerta para que nós, como dirigentes, estamos emprestando o nome à instituição, passamos por omissos, por irresponsáveis, ou que não criamos algum alerta no sentido de que as coisas vão para o caminho certo. Nós pensamos em times de qualidade com arbitragem de qualidade, porque de nada adianta você ter um time de qualidade com arbitragem, que não digo nem facciosa nem tendenciosa, a arbitragem, volta a frisar, irresponsável, sem qualidade. Eu vejo também que durante os jogos que nós participamos, fomos, em algumas arbitragens, muito prejudicados. E não brincamos. Agora está chegando o campeonato numa linha de chegada. Nós temos que prestar, não ser taxados de omissos. Essa é a nossa preocupação. Exatamente. E omissão neste momento significa, no mínimo, conivência, né, doutor Pedroso? Ou burrice, né? Exatamente. Por exemplo... Porque ontem até o técnico do Atlético, com todas as benesses que teve na partida contra o Roma, falou dos 2 lances, falando do árbitro. Exatamente. E o árbitro é inexperiente também. É coincidência? Não é falta de qualidade? Se nós temos uma escola de árbitro, nós temos um diretor de árbitro que eu, no tempo que eu atuei no futebol, era o melhor árbitro do Paraná, o senhor Afonso Vitor Rei. Homem íntegro, homem do bem. A federação, eu sei que tem os melhores interesses, as melhores intenções. Não tem por que prejudicar a CAUB. Mas eu acho que nós não podemos passar por omissos perante a nossa própria comunidade. Nós não podemos passar por omissos com a cidade de Curitiba. Se o Curitiba numa ascensão, daqui a pouco o jogador se contunda de forma veemente aí. Por quê? Porque o árbitro foi conivente, foi bobão, não podemos passar por essa condição. Tá joia. Doutor Pedroso, um abraço, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a vocês pela atenção e espero o bom critério de todos vocês. Tá joia. Muito obrigado ao doutor Ernesto Pedroso, membro do G9 do Curitiba. Bom, já falamos da arbitragem e o mais bonito passou batido, né? Que gol do Marcos Aurélio. Que gol do Marcos Aurélio, que golaço do Marcos Aurélio. Mais golaço, vale. Falar no Coritiba coisas boas agora, vamos deixar bem claro que o time que jogou ontem e que vem jogando, que vem atuando, não é nem de longe aquele time que nós achávamos que seria titular. Veja só, nós estamos aí ausentes nesse time. O lateral esquerdo, o Tinho, o Leandro Donizete, o Leonardo, o Rafinha que nem jogou ontem. Não, o Rafinha foi expulso, mas aí agora você perde o Rafinha para domingo. E aí a zaga você tem o Pereira que está fora. Nós temos fora Pereira, tem o William que entrou no lugar do Leandro Donizete, assim, brilhantemente, está fazendo grandes atuações. Me surpreende até essa atuação do William. E tantos outros jogadores, eu até tinha feito uma listinha, mas eu acabei perdendo o caminho. Mas tantos jogadores, nós temos um outro time disponível para atuar. Marcos Aurélio,
Na semana passada fez de perna esquerda também no Serra Dourada. E agora de novo. Não é a perna forte, mas imagina se ele fosse canhoto. Né? Será que ninguém avisa o Mano Menezes, hein? Não, até ontem eu perguntei, tá na hora do Mano olhar. É isso. Já que ele tá dando chance para muita gente, deu chance pro Douglas, tá dando pro Leandro Damião, que olhe. O Marcos Aurélio deu uma oportunidade, porque ele está jogando demais. Eu acho que é o melhor atacante de atividade. Exatamente. Ele e o Liedson no futebol brasileiro. Antes do Atlético, rapidinho aí os gols de ontem pelo Campeonato Paulista. Vamos lá. Começando com Paulista e São Paulo, derrota do time tricolor. Tá aí o Fabiano, 1 minuto, 1-0 para o Paulista, no rebote do Rogério Ceni. Mas o Rogério marcou no 99º gol dele, né? O Eldinho aumenta para o time da casa, 2-0. Passou entre as mãos dele. Né? Paulista que foi derrotado pelo Atlético, pela Copa do Brasil. A gente falava que não era um time fácil para o Atlético vencer, o Atlético conseguiu a vitória. Mas o São Paulo já foi lá e passou apuro, né? Aí o Rogério Ceni de pênalti, gol número 99, né? O oficial, né? Tem mais gols, mas a FIFA não considerou. Então, só vale os oficiais. Aí Vanderlei aumentando a vantagem para o time de Jundiaí, 3-1. Essa não deu pro Rogério, né? Muito em cima dele. Não, aí não tinha. Nenhum dos gols ele teve culpa. E o São Paulo ainda diminuiu com o Dagoberto. Final Paulista 3, São Paulo 2. O Dagoberto é um atacante também que eu gosto de ver jogar. Ele é rápido e está sempre presente na área também. E marca sempre gols importantes. Corinthians e Oeste, Paulinho de cabeça, 1-0. O Liedson fez o segundo, 10º gol dele. E o Dentinho, né, meio sem jeito, fechou o placar, 3-0 para o Corinthians, para cima do Oeste da cidade de Itápolis. O Oeste estava entre os 8, está ainda, né, para brigar. Ó, o Bruno. O Liedson chutou mascado e o Dentinho... Totalmente sem jeito, né? Mas o importante é a bola na rede. Você só pediu mão para foi de barriga. Santos e Mojimirim, o passo do Ganso, o gol do Zé Love, Zé Eduardo, 1-0. O Keison fez um belo gol, né? O segundo. Keison vai fazer o gol agora. Olha o que ele faz. Olha que jogada de futsal, hein? Puxou e... 2-0 para o Santos. Keison, eu torço que ele se reencontre, né? Porque ele perdeu um pouco de espaço. Exatamente. De grande jogador que seria. Aí o Cristiano, né, diminuindo para o Mojimirim. 2-1. Sem chance também do goleiro. E na sequência o gol do Edu Dracena, de cabeça. Santos 3, Mojimirim 1. Jogo disputado lá na Vila Belmiro. O Santos está sem técnico ainda e, a exemplo do Fluminense, vai tentar uma reação Libertadores. O Lincoln perdeu um gol ontem, foi brincadeira. Palmeiras e Linense, Patrick de longe, hein? Golaço. 1-0 para o Palmeiras. Você pegava essa? E aí o pênalti no Michael Jackson, o Adriano Michael Jackson, né? Olha só. Foi. Se é o Rodolfo, não dá. Na cobrança, Kleber 2-0. Lá Paulo Baier. E o terceiro gol foi marcado pelo Patrick, o segundo dele no jogo, Palmeiras 3-0 no Linense. Tá certo? Vamos falar do Atlético, hein? O Atlético ontem, olha, que dificuldade. Muitas dificuldades. Eu achei que o Atlético ia perder, né? Depois do jogo de ontem, eu fui jantar e depois tô indo para casa, estou ouvindo. Tava 2-0 para o Atlético, ele tomou 2 gols em 2 minutos. 2 minutos. Eu estava vendo o jogo nesse momento. Mesmo para secar, eu não sei por que eu vou secar o Atlético. E mesmo com um jogador a menos. E aí parecia que tudo ia ficar assim, o Atlético ia ficar 7 pontos Coritiba, ia dar adeus ao campeonato quando surge uma falta. E aí o Paulo Baier foi com maestria cobrar. E é aquela Baier dependência, né? O Paulo Baier resolveu com a qualidade dele, com a bola parada, seja o que for, o Paulo Baier resolveu de novo a parada para o Atlético, que tem que rever algumas coisas. Não pode o Atlético estar passando os apuros que está passando. Tudo bem, jogador a menos quando tomou 2 gols, mas não é justificativa. Guerreiro fez o gol do Guerreiro, o goiano ficou na frente do monitor. Agora eu vou ver. Belo golaço. Já tinha visto, foi um golaço, foi impressionante esse gol também. Aí o Paulo Baier, né? O Baier de pênalti, né? Penalidade contestada. Categoria. Eu acho que foi pênalti. Eu vi depois. Eu acho que não foi pênalti. Aliás, eu não acho, eu tenho convicção que não foi pênalti. Aí a reação, né? Aí aconteceu o seguinte: o Flávio foi expulso, né? E aí deu essa reação. Aí ele sacou o Madison, colocou o Gabriel e, como disse o Jairo Silva, foi emoção até o final. Gol na segunda trave, nas costas do Manuel, né? Gols do Warley e do Alex empatando o jogo para o time de Apucarana. E o Lira perdeu um gol ali incrível. Lira perdeu um gol. Aí olha, parece que foi com a mão, né? É. Parece que ele colocou. O goleiro não aceitou, não? Não.
foi lento. Não, mas não dá. Não, é que essa câmera tá. E além de que o goleiro ele fica sem visão da bola. Quando passa pela barreira Já era, né? não dava. Foi cobrado, não dava nem para tirar o mérito, Paulo. Vai dizer que o goleiro foi lento porque não tinha jeito. A estreia do Dalton não comprometeu, foi discreta, não foi discreta, né? Aí eu vou pelo que eu ouvi também, o pessoal falando que ele foi discreto, não comprometeu, mas também é a primeira partida dele com os colegas. São poucos jogadores que chegam e se adonam numa área, né? E são só jogadores acima da média mesmo, que chegam, vestem a camisa. Ou se você entra no time certinho, né? Não, também. Que não é o caso do Atlético. Que não é o caso nesse momento do Atlético. Bom, é o seguinte, a vitória, né, deixa o Atlético matematicamente ainda brigando pelo título. Mantém. Mas é o seguinte, né, Sandro? Aí chega na penúltima rodada, 5 pontos. Digamos que o Atlético, digamos que o Atlético vença o Coritiba. Fica 2 pontos. 2 pontinhos. Aí vai ter que torcer para o Coritiba tropeçar na última rodada contra o Cianorte. Em casa. No Couto. Se chegar a essa situação aí, eu acho que já são contadas. Não, mas eu acho. Se chegar com 5 pontos do clássico. O Atlético vai ter que torcer para que o Coritiba tropeça antes. O Coritiba tem que empatar o jogo antes do clássico e ele vencer. Eu acho que a hora do Atlético chegar é agora. Esse jogo do Coritiba-Irati. O Atlético tem 4 jogos antes do clássico. Antes do Atlético são 4 jogos para ser jogado. Neste jogo, ele tem que vencer os seus jogos e o Coritiba tropeçar em um, pelo menos, né? Para ele buscar essa diferença. Mas eu acho que está muito difícil para o Atlético, porque vencer os seus jogos já vai ser complicado. Não, eu acho o seguinte, o Operário já deu. Infelizmente o Operário dançou porque em casa ele não podia perder pontos para o Rio Branco. Perdeu. Então o Operário está 5 pontos atrás, já era. O Paraná Clube decide sua vida hoje, evidentemente. E aí, se o Paraná Clube não ganha, ele tem um clássico contra o Atlético, aí um dos dois vai dar adeus no clássico. Né? Um dos dois dá adeus no clássico, se o Paraná não ganhar hoje. Então a situação está complicada para os outros. Coritiba os dois no caso do empate, né? Não, exatamente, ou morre abraçado. O Coritiba é que está vendo agora isso tudo por cima e está tranquilo, porque ele já abriu 5 pontos de 2. Agora depende do jogo do Paraná hoje. O Atlético que deve confirmar aí um lateral para os próximos dias. Que só provavelmente da direita. Né? Só vai jogar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que estadual não dá mais, mas é necessário, o Atlético precisa. Não é um lateral direito que vai resolver, só um lateral direito. O Atlético precisa de um atacante, precisa de meio, precisa de lateral esquerdo, precisa de zagueiro, precisa de goleiro, precisa de tudo. Para se reforçar. Técnico, diretor de futebol. Não, técnico eu já não entro nessa seara. O Pedro Ferreira, tem algum jogador do Atlético que joga melhor do que o Marcos Aurélio? Tem algum jogador do Atlético que joga melhor que o Marcos? No momento não. Acho que não. O Aurélio é o melhor jogador do Santos. Sem dúvida. No momento, eu acho que no Coritiba não tem quem joga melhor que o Marcos Aurélio. Ainda é isso. Mas você viu que interessante como o elenco do Curitiba está bem redondo, porque há um mês atrás nós falávamos isso do Rafinha. A possibilidade de repente o Curitiba ser dependente do Rafinha. Não, o Curitiba é o seguinte. Que já não acontece. Primeiro foi o Leandro Donizete. Se o Marcos Aurélio não resolve, o Rafinha resolve. Se o Rafinha e o Marcos Aurélio não resolve o Davi. Já falamos. A gente já falou sobre. Todo mundo está resolvendo. Está resolvendo, então. O não resolveu. O time está bem. Um anônimo aqui. O Paraná precisa buscar todos os destaques do interior do estado para se planejar, né, para se estruturar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que ter cuidado com a situação dos melhores do interior do estado. Às vezes não encaixam, às vezes eles não são do mesmo nível de uma Série B que se exige. Então tem que ter esse cuidado. Eu acho que alguns jogadores do interior do estado podem ajudar o Paraná Clube. O Lisa pode ajudar. O Giancarlo, que é o atacante do Cianorte, pode ajudar. Né? Mas você fazer o time número todo... 10 do Operário. Número 10, bom, o Serginho, né? Catarinense ou paulista? Não, é o catarinense. Catarinense, né? Já teve lá. O Anderson, será que alguém pode me explicar por que o time lá de baixo tem tantos pênaltis marcados neste campeonato? O Atlético? Bom, eu não vou entrar nessa seara aí. Olha só, o Paulo Baier é artilheiro do campeonato com 10 gols. O Curitiba tem 3 jogadores com 8 gols. Tem o Davi, o Bill e o Marcos Aurélio. Quantos gols fez o Paulo Baier de pênalti? Fez 6 de pênalti, o Paulo Baier. O Coxa só teve um pênalti ontem. Primeiro pênalti da temporada. Tem o Cascavel aí, mais uma derrota. 2-1 para o Irati no Emílio Gomes ontem à tarde. Vamos conferindo os gols. Será que o Cascavel vai bater o recorde negativo de derrotas no campeonato? Não? Aí o primeiro gol do Irati, marcado pelo William. Tem que proibir esse goleiro ficar na frente do monitor. É a segunda vez que eu não vejo o gol. Olha lá. Ele torce pro Corinthians. William, 1-0 por Irati. Aí a jogada do Gustavo. Esse Gustavo é do Curitiba. O jogador do Curitiba.
Entendeu? Colocaram o cara para jogar agora que a vaca já foi, sabe? Que a cobra já foi pro brejo, né? Não é a aí vaca. O gol do Marco Túlio. Não troca os tiros. Aí o Gustavo. Pelo menos ele tá jogando, ele tá fazendo o papel dele. Tá jogando agora, tem que a 6 vaca jogos. já foi. Mas ele não ia resolver também. Já era. Não, agora, se jogasse no início, pô. Agora, mas com o Giancarlo lá, como é que vai resolver, Crispim? Que isso. Cobra morta. Olha que vibração, hein? Ó, decisão do campeonato, cara. Não, mas isso é bom. Agora, o Joel pegou uma E o meu volante aí, ó. Hã? O Joel pegou uma... Será que foi pênalti, não? Claro que foi. O Joel pegou uma situação bastante inglória. Ele vibra muito com esse time, mas não tem condição. Aí mas é um o bom gol técnico. do Bruno, 2-1 pro Irati, placar final lá no Emílio Gomes. O Joel é mais técnico do que o Cascavel da Merecida. Cara, eu olhei direito ali, eu achei que não foi pênalti não, hein? Esse aí foi um clássico. Eu acho que lá foi de baixo, simulação. né? Simulação. Clássico de baixo no segundo É, turno, né? Simulação, eu acho que foi, né? Legal. E o Paraná, Sandro, hoje? Cianorte? Bom, o Paraná joga uma partida decisiva, tem que ganhar para aí abrir 2 pontos do Atlético e do Operário e ficar na caça do Coritiba ainda para ter o campeonato, essa emoção de final de turno, né? Porque se o Paraná perde, aí fica complicado, ele vai jogar toda a sua vida no clássico contra o Atlético. Tá, mas e aí? O Paraná Vamos lá. embalado com o Eu falei. Pinto, né? Tem Léo, tem Diego. Tem Léo, tem Diego e tem um jogo difícil, tem jogo muito difícil contra o Cianorte. Jogo decisivo, como eu falei agora há pouco. Precisa da vitória, porque ele está caçando uma equipe que está acima da média no campeonato, está sobrando. Então esse jogo é mais do que decisivo. Todos os jogos do Paraná Clube são decisivos. Ele precisa da vitória para buscar, além do que o Rio Branco perdeu, então é mais um motivo para abrir também nessa briga lá do rebaixamento e na briga do segundo turno continuar no encalço do Coritiba, porque aí seria ele, o Paraná, a única equipe que fica a uma rodada do Coxa, né? Ele tem 3 pontos, ficaria com 3 pontos de diferença e isso seria importante para o Paraná Clube. Legal. Se é aquela equipe que o Coritiba tropeçando, ele encosta na liderança. Vamos ao arquivo da bola, o último confronto entre Paraná e Cianorte, conferindo. Foi no primeiro turno, né? Passeio do 2-0 Cianorte. pro Cianorte na Vila Capanema, hein? Thiago Santos fez o primeiro. Thiago Santos que é do Coritiba também, né? Ou era do Coritiba. Era a categoria de base. Ele passou pelo Trieste aí. Isso. É bom jogador esse cara. E o Giancarlo. E aí o Cianorte Fez o vivia um segundo. momento ímpar no campeonato, né? Ele era líder da competição nesse jogo, né? Nessa Ó, rodada. teve essa penalidade aí, ó. Brincadeira, zagueirão. Será que foi pênalti? Necessária, né? Será que foi também? Esse zagueiro deve ter parado de jogar, né? Possível. Não, mas eu não sei se ele parou, mas o outro ali na hora parou. 2-0 pro Cianorte, placar final na Vila. E ali o Cianorte alcançava a liderança da competição e o Paraná Clube afundava ainda mais uma crise que acabou, graças a Deus, para o Paraná. Agora, nesse jogo, é buscar esses pontos perdidos, fora de casa, evidentemente, com o Léo, né, com os jogadores que vieram, reforçaram todo o elenco, estão se destacando nesse segundo turno. Espero que hoje o Ricardo Pinto tenha felicidade na escalação e que o time consiga. E o Léo continue marcando os belos gols, né? Legal. Quem apita Cianorte e Paraná hoje à noite no Albino Turbay, conferindo? Aí. Éber Roberto Lopes, né, com Gilson Bento Coutinho e Márcio Lopes Guerra. Arbitragem em boas mãos. Legal. Tem a briga da Argentina aí, não? Siga Cara, o Crispim no fechou Twitter. o pau na Argentina. De novo? É uma liga semi-profissional. Ah, legal, olha lá. Ó, aí foram pra cima da arbitragem. Ali é o Rodolfo. Olha só, cara. Nossa senhora, coisa linda. Que loucura, hein? Olha aí, os Olha caras ali, trocando rapaz. soco. Vixe, veio por Nossa trás. senhora. Coisa linda. Policiamento nem pensar. Olha só, né? olha Você só. quer policiamento? Pra quê? Não tem um. Só que tu, Mas não se vê um policial ali. Mas quem é que vai se meter nessa confusão aí? Mas só a polícia mesmo. Nem polícia vai. Ó, toma. Olha só. O Rafinha chegou ali. Pô, e o cara não caiu, hein? Não, também, mas se cair tá morto, né, cara? Que é isso? Não, isso Hã? não nos diz mais respeito. Não, Não. e o absurdo, né? Chega a ser engraçado esse absurdo aí. Impressionante. Mas como deve ser uma liga sempre profissional, não deve ter mesmo os mesmos preparos e cuidados de uma liga profissional, com policiamento e etc, né? Twitter. Hã? Siga o Sandro Santelena. Não, você também, Me né? siga É. no Twitter. Você tem Twitter? Não Não tem Twitter? É só no carro, né? Entrou o GCzinho aí que eu nem Não, vi? não. Entrou o GC não? Tá bom, deixa Tá pra bom. amanhã. Arroba Dorival Crispim com H, Crispim com H e M de Maria
no final. E o meu é arroba Sandro. Vê se dá certo. STA, né? De Santa Helena. Santa Helena. Santa deu errado o Twitter. Beleza? Tá lá. A gente se encontra amanhã. Ótimo dia. Boa tarde. Tchau.